Boa tarde, Pazzi. Parece que sai sim, viu, Joel? Muito boa tarde para você, para a Aninha, para quem está nos acompanhando. Oi. Tem muita pressão no Senado Federal e hoje, então, a gente teve justamente esse requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MEC, pelo senador Randolfo Rodrigues. E agora cabe ao presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ler em plenário do Senado esse requerimento para instalação, porque depois dessa leitura, então, desse aval dele em plenário, que daí sim essa CPI pode começar a funcionar. Segundo o Randolfo Rodrigues, que é o autor desse requerimento, esse documento conseguiu totalizar hoje 31 assinaturas. Lembrando que o número mínimo necessário é de 27, e ele disse que esse documento pode conseguir algumas assinaturas a mais, que esse número de 31 pode mudar ainda para 34 ao longo dos próximos dias, porque esse apoio pode continuar sendo protocolado e, inclusive, senadores podem dar para trás e retirar também o nome desse documento, mas o documento protocolado cabe agora ao Rodrigo Pacheco. Inclusive, mais cedo a gente acompanhou uma coletiva da oposição em que o Randolfo Rodrigues disse que tem fortes indícios que esquemas de corrupção no Ministério da Educação chegavam, sim, ao Palácio do Planalto e que tem fortes indícios de participação, de interferência do presidente Jair Bolsonaro, por isso que eles estão pedindo essa investigação. O que diz esse documento aí da CPI? O documento da CPI deve indicar o fato a ser apurado, o número de integrantes e também o prazo de duração e o limite de despesas, porque CPI gasta dinheiro e gasta bastante dinheiro para funcionamento. Esse documento que foi protocolado, ele está prevendo o seguinte, que essa CPI vai ter um funcionamento de 90 dias, com despesas de até R$90 mil para apurar essas supostas irregularidades na destinação de verbas do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Inclusive, a oposição nesse documento cita alguns crimes que dizem aí que o Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, e o presidente Jair Bolsonaro deveriam ser investigados e que serão linhas de investigação dessa CPI. Esses crimes são peculato, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. E como você disse, né, Joel, a criação da comissão ganhou força aí na semana passada, depois da prisão e soltura do ex-ministro Milton Ribeiro nessa operação da Polícia Federal. Ele foi solto, mas a investigação continua, inclusive voltou para o Supremo Tribunal Federal. A gente está aguardando manifestação da ministra Carmen Lúcia, relatora, e também da Procuradoria-Geral da República em relação à possível investigação também do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Randolfo Rodrigues disse que possivelmente nas próximas 48 horas, ou seja, até basicamente o final dessa semana, nas próximas 2 sessões, o Rodrigo Pacheco deve fazer, então, dar o andamento para essa CPI. E daí sim, pode preparar a pipoca, serão 90 dias de CPI do MEC que vai bater aí justamente na porta das eleições. A gente vai ter eleição com o funcionamento da CPI, pelo que tudo está indicando. Tem um motivo, a motivação política e um outro fator importante ligado a isso também. O palanque para esses caras, claro, né? Claro, com certeza. Puxa vida, que é um palanque melhor do que esse com mídia espontânea, com divulgação espontânea do que esse? Não tem, pode ter certeza. CPI é um saco, né, gente? Não leva a lugar nenhum, a gente sabe bem disso. Tá na mão do Pacheco, foi isso que eu entendi? O Pacheco pode levar à frente ou barrar essa CPI ou ele não tem esse poder, Pazzi? É muito difícil barrar, viu, Joel? Porque, por exemplo, a gente pode pegar a CPI da Covid no ano passado, que esse assunto acabou parando no Supremo Tribunal Federal. Precisou de uma ação ali, de uma autorização, de uma ordem do STF, a gente pode dizer assim, Sei. Porque CPI na Constituição é direito das minorias, deve ser dado às minorias. Então, o que o Rodrigo Pacheco vai fazer agora? Se esse documento que foi protocolado seguir justamente todos esses requisitos de número mínimo necessário de assinaturas, de despesas, de ter realmente uma motivação, um motivo claro para a investigação, cabe a ele agora apenas fazer essa leitura e daí é o pontapé inicial para os trabalhos. E daqui uns dias vai ser um saco, viu? Pode esperar. A gente colocando aqui os caras ao vivo. Olha lá, o senador tal falando. Não é, Aninha? É, o senador tal fala nesse momento. Aí o cara fala um pouquinho. Aí passa pro outro. Aquela baderna de sempre, né? Pelo amor de Deus. Pazzi, muito obrigado, queridona. Um beijo pra você aí. Bom trabalho. Até amanhã. Valeu, Tchau. Obrigada.